Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, 13 de dezembro, e como tal fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, na política, na economia, e eu comunico que nós temos um texto associado a esse vídeo que contém maior volume de dados se você quiser acessar. Mas começando nossos comentários, uma semana de muitas alternativas nos mercados de risco, muitas decisões previsíveis e o foco central ainda mantido nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, além de eleição no Reino Unido. Aqui, o Congresso trabalhou para aliviar um pouco a pauta de votação antes do recesso, mas também cobrou caro por isso, distribuição de recursos para emendas de senadores, parlamentares de uma forma geral, e além disso, tivemos alguns indicadores de conjuntura mostrando melhora da situação da economia, ou pelo menos mostrando que a economia está ganhando um pouco mais de tração. No cenário externo, o período foi marcado por decisões de políticas monetárias e reuniões de bancos centrais. Todas as decisões vieram exatamente como os analistas esperavam. O Fed manteve a taxa de juros estabilizada, o Banco Central Europeu, o BCE, também permaneceu com a mesma política e por aqui o nosso Copom reduziu a taxa Selic exatamente como previsto. O Fed manteve os juros estabilizados entre 1,5% e 1,75%, também manteve a autorização para a compra de ativos reconhecidas como repo, e também a decisão foi seguida de coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, reforçando os termos do comunicado, falando das incertezas e tensões globais e deixando clara a perspectiva dos membros do FONC de que esse patamar de taxa de juros pode durar, inclusive, por todo o ano de 2020. O Banco Central Europeu, na primeira reunião da presidente Christine Lagarde, ex-FMI, também manteve a taxa de depósito negativa em 0,5 ponto percentual, a taxa de refinanciamento em zero e a compra de ativos de 20 bilhões de euros por mês. Se na política monetária a situação não mudou muito no que tange às relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, o noticiário foi bastante desencontrado ao longo de toda a semana, mas como um filme terminou com um happy end, terminou um filme feliz. O presidente Donald Trump disse que estava muito perto de um acordo com a China por sua vez, disse que queria redução das tarifas e Donald Trump aprovou que poderíamos ter redução nas tarifas já posicionadas e cancelamento das tarifas que começariam a vigorar no próximo domingo, e os chineses firmando um compromisso de que comprariam bem mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Essa situação durou pouco. Donald Trump chegou em determinado momento a questionar o Wall Street Journal, dizendo que ele estava completamente errado no que diz respeito à tarifação, redução de tarifa, mas a China, no final da tarde da última sexta-feira, confirmou o acordo fechado na primeira fase. Já falando de Reino Unido, tivemos eleições no último dia 12 de dezembro. Para o parlamento, as pesquisas indicavam que os conservadores poderiam perder algumas cadeiras para os trabalhistas. Isso acabou não se confirmando. Boris Johnson, líder dos conservadores, teve uma grande vitória e, com isso, facilita um pouco as negociações referentes ao Brexit. Em termos de indicadores de conjuntura, nos Estados Unidos tivemos a indicação da inflação medida pelo CPI, Índice de Preço ao Consumidor, subiu 0,3% no mês de novembro, o núcleo subindo 0,2%, taxa anualizada de 2,1% e taxa anualizada para o núcleo de 2,3%. A inflação medida pelos preços no atacado, o PPI, ficou estável no mês de novembro e o núcleo subindo 0,2%. Na China, o mesmo indicador de inflação CPI mostrou taxa anualizada de 4,5% em novembro, a maior dos últimos quase 8 anos. Já o preço no atacado, o PPI, teve deflação de 1,4% anualizada. Por lá,
os empréstimos expandiram 1,4 trilhão de yuans, pouco acima do previsto, e a base monetária cresceu 8,2% em base anualizada. O saldo da balança comercial na China mostrou superávit de 38,7 bilhões de dólares no mês de novembro, com as importações crescendo 0,3% e as exportações caindo por mais um mês 1,1%. Falando de Copom, em 11 de dezembro foi anunciado que a taxa Selic caiu para 4,5%, saindo de 5% como previsto, sem comprometimento do Copom com relação aos passos seguintes, mas deixando uma porta pelo menos entreaberta para pelo menos mais uma queda na taxa de juros, talvez um pouco mais comedida, de 0,25%. O Copom segue dizendo que as incertezas ampliaram um pouco a trajetória da economia e da inflação por aqui, e a economia segue prescrevendo ainda políticas acomodatícias na área monetária. Boas notícias também advindas das agências de classificação de risco, duas agências de classificação de risco, a Standard & Poor's e a Moody's, fizeram algum reparo nas classificações do Brasil. A Standard & Poor's reduziu, não mexeu na classificação de risco, mas melhorou a perspectiva da economia para positiva, e com isso melhorou também a expectativa para algumas empresas importantes como Petrobras, como B3 SA, por exemplo. No cenário local ainda, a pesquisa semanal Focus trouxe algumas mudanças importantes, inflação de 2019 subindo para 3,84%, ainda pode subir um pouco mais nas expectativas, saindo de 3,52%, PIB crescendo 1,10%, o dia anterior em 0,99%. E falando de saldo da balança comercial, até a primeira semana de dezembro, o ano de 2019 mostrava um superávit de 42,7 bilhões de dólares. Por aqui ainda tivemos o IBGE divulgando as vendas no varejo do mês de outubro, elas cresceram 0,1%, em 2019 crescimento de 1,6%, varejo ampliado subindo 3,8% no ano. Os últimos 6 meses o varejo cresceu 2,7%, mas nós ainda estamos 14,4% abaixo do pico ocorrido no mês de outubro de 2014. O IBGE também divulgou o volume de serviços prestados, ele subiu no mês de outubro 0,8%, mesma taxa anualizada, mas também estamos 9,7% abaixo do pico obtido em novembro de 2014. Tivemos, no último dia da semana, a divulgação do índice IBC-BR, uma prévia do PIB do mês de outubro. Ele mostrou alta de 0,17%, um pouco abaixo da previsão, mas com taxa anualizada de 0,9%. No trimestre compreendido entre agosto e outubro, no comparativo com esse igual período de 2018, houve uma expansão de 1,16%. Foi mais uma boa sinalização da economia de que pelo menos o quarto trimestre deve ser um quarto trimestre mais forte, e isso traz um carregamento positivo para o início do ano de 2020. Do lado político, o Senado aprovou o pacote anticrime e agora o projeto vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Câmara aprovou o texto base do marco regulatório do projeto de saneamento e deixou para votar os destaques desse projeto na próxima semana. Isso será positivo, certamente, para destravar os investimentos, principalmente investimentos de investidores externos. No mercado acionária, que a situação continua bastante complicada com a retirada de recurso de investidores estrangeiros. Até o último dia 10 de dezembro, já tinham saído no mês de dezembro quase 3 bilhões de reais, subindo as saídas líquidas do ano de 2019 para 42,2 bilhões de reais. Faltando ainda cerca de uma hora, um pouco menos de uma hora, para o encerramento do pregão da sexta-feira, o índice Bovespa
da semana mostrava uma alta acumulada de 1,04% e estava transacionando a 112.284 pontos. O Dow Jones, faltando também cerca de uma hora, uma variação acumulada na semana de positiva de 0,41%, Nasdaq subindo 0,92%. Dólar por aqui fechou a semana cotado a R$ 4,108, uma queda, na semana de 0,94%. Falando um pouco de perspectivas, de uma forma geral, o cenário internacional e local ficaram mais amigáveis e favoráveis aos ativos de risco no mundo. A semana passada foi pior do que essa semana, o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem. A economia americana mostra que vai continuar crescendo no ano de 2019 e 2020, 2019 2,2%, 2020 2%, e a China fixando meta de crescimento para o ano 2020 de 6% e voltando a investir também. A Europa provavelmente já tendo ultrapassado a sua pior fase. Apesar disso, o foco principal continua sendo o acordo bilateral de comércio entre os Estados Unidos e a China. O noticiário, e foi confirmado tanto pelos Estados Unidos e pela China, que a primeira fase foi acordada, agora precisa ser aprovada e deve ser implantada nas próximas semanas. Tem reduções de tarifação, tem cancelamento da tarifação que vigoraria no próximo domingo, e a China se comprometendo a comprar nos próximos 2 anos 40, 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas de produtores americanos. No ambiente interno, passamos por uma semana importante, com o Congresso voltando a reduzir a pauta, com as agências de risco avaliando melhor as expectativas do Brasil. Aliás, o Paulo Guedes pegou um pouco de carona nisso, dizendo que o grau de investimento poderia voltar num prazo mais curto do que se imagina, além de alguns indicadores que mostram que a economia está ampliando a atração, ainda de forma lenta, é claro, mas com maior consistência que não víamos alguns meses atrás. Novamente temos que usar um porém. Será preciso continuar a perseverar em reforma, ajustes de mudanças microeconômicas para que o quadro positivo permaneça e influencie a precificação dos ativos de forma positiva por aqui. A direção parece muito boa, mas a implementação ainda tem sido bastante sofrida. De qualquer forma, mantemos a nossa percepção de que os mercados vão trabalhar ainda no campo positivo, mesmo depois de sucessivos recordes da Bovespa e também dos mercados americanos, e ainda é possível, se bem que o prazo está encurtando, obter aqueles 115 mil pontos que traçamos como meta para o Ibovespa atingir. Mas isso depende muito do fluxo carreado para o mercado, principalmente de investidores estrangeiros, e também de notícias favoráveis na área política e na área econômica. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e eu espero vocês aqui na segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor bem cedo. Até lá então, uma boa noite a todos.